Eles estão por toda a parte, por toda a cidade, em todas as cidades e em todos os países. Levam uma vida simples, desprendida de regras, paredes e bens materiais. O que eles têm é muito pouco, cabe em uma sacola plástica. Na sociedade, eles são como a poeira existente em qualquer casa e só os vê quem observa os cantos ou está disposto a arrastar os móveis. Ocupam lugares que a população abandonou. São construções abandonadas, como as estações do monotrilho de Poços, coretos de praças públicas pouco frequentadas e embaixo das pontes. São mendigos, errantes e usuários de drogas, pessoas que perderam tudo e não conseguem se recuperar. Mas qual a história deles? Por que eles estão nesta situação? É aqui debaixo da ponte que está uma população excluída da sociedade. Pessoas que cometeram crimes foram presas e atualmente não conseguem empregos. Foram expulsas do seio familiar e também pela população. Pessoas que entraram no mundo das drogas e agora não conseguem mais quebrar este vício. É o caso de Evandro, que mora aqui há 3 meses e não consegue largar o vício do crack. Eu tentei até ver se eu consigo uma internação, mas só que não consegui. Eu mesmo se internar. E pra mim o estado tá se recuperando, né? E o que é melhor pra mim. Eu nunca mexi com isso, não sei porque que eu fui. Depois que eu fui pra rua, eu comecei a envolver com essas coisas. Evandro veio para a rua depois de ter cometido um homicídio e passado pelo presídio. As barreiras que o ex-presidiário de volta à sociedade encontra o deixou sem emprego, sem família e o fez parar na rua e assim utilizar drogas. É difícil, sofrido, às vezes você passa muita humilhação, você corre um risco de morte muitas vezes. Muitas vezes você tem que ver com quem que você anda. Se você, dependendo com quem que você andar, você corre risco de arrumar briga, confusão. No presídio, Evandro aparenta ter arrependido do erro que cometeu. A rua é melhor que o cárcere. Com certeza. Porque na cadeia é mais sofrimento que na rua. Mais humilhação. Este outro jovem, de 28 anos de idade, que não quis se identificar, morou em viadutos, nas estruturas do monotrilho e embaixo de muitas pontes de várias cidades, entre elas Poços e São Paulo. Atualmente, ele conta com a ajuda de um albergue. O Poços Caldense saiu de casa por desentendimento com a família. A primeira noite na rua, ele não esquece. Dormir na rua, né? Não dorme, né? Não tem como dormir na rua, realmente. Você cochila, na verdade, né? Como é que foi isso dentro de você, o sentimento que passava dentro de você, na tua cabeça, nessa primeira noite? Tristeza, raiva, angústia, medo. O olhar da sociedade machuca. Olhamos, mas não os vemos. Enxergamos apenas o que o nosso medo de sermos roubados ou ameaçados nos faz ver, imaginando criminosos capazes de tudo. Eu vejo que as pessoas, às vezes, ela julga as pessoas muito pela aparência, né? Infelizmente, né? A Secretaria de Promoção Social de Poços estima que existam atualmente no município cerca de 100 pessoas em situação de rua. Segundo a secretária, essas pessoas contam com vários mecanismos de apoio, mas muitos deles preferem voltar para esta realidade. Às vezes ele tem um dissabor, às vezes ele tem um agravamento da situação emocional dele e ele volta a beber, ou ele consome droga, né? Ou ele simplesmente sai na errância, que é esse hábito de andar sem ter um endereço, sem ter um lugar. Ele não quer, entendeu? Ele não quer parede. Eu já ouvi relato de adolescente que eu já cuidei, que nasceu na rua, em Belo Horizonte. E ele falou para mim, ele falou: Lúcia, para vocês parede é importante, para mim não é. Eu não aguento ficar dentro de 4 paredes. Segundo esta psicóloga, este problema social está longe de acabar. Na visão dela, mesmo em estado de miséria, eles desempenham um papel que a sociedade precisa para alimentar egos. Existe no processo social uma avaliação do meu status, né? Então, o quanto eu posso, em que lugar eu estou nessa sociedade. Quando eu olho para uma pessoa miserável, mesmo que eu não esteja numa condição social favorável, economicamente, culturalmente,
eu ainda me sinto mais confortável por não estar naquela condição miserável. Muitos deles podem se recuperar, mas a intenção de melhora tem que partir deles. Não é fácil. A soma de fatores negativos que a rua traz é capaz de derrubá-los ainda mais. Sem família, sem emprego, sem bens e sem dignidade, eles passam a não ter o que perder ou temer e acabam cometendo crimes. Passar no supermercado, né, e às vezes tá com fome, e às vezes com uma coisa boba, né, uma bolacha, né, de pegar uma bolacha escondida, né, depois de eu sair com a bolacha no bolso, né, e, na verdade eu tinha até o dinheiro, eu tinha R$1 para comprar a bolacha, e a hora que eu percebi que eu estava passando sem a percepção dele, eu falei, não vou pagar a bolacha, esse R$1 eu vou fazer outra coisa. Então é nessa situação que na rua que a pessoa pensa. Mas, por outro lado, existe quem procura crescer e viver nadando contra a corrente. Este rapaz de 34 anos de idade, que não quis se identificar, saiu da situação de rua e agora possui um teto para morar. Como foi difícil, né? Chegava a hora que eu achava que não ia ter jeito mais, né? Agora a vontade é só seguir em diante, né? Porque eu sei o que eu passei.